Esse é o melhor PC barato para 2026, que recentemente eu montei em vídeo aqui no canal, todas as peças visando qualidade e longevidade, que vai te entregar muito desempenho, tanto em jogos competitivos e também jogos de história. Bom pessoal, temos aqui o último PCzinho que eu montei no canal no valor de R$2.000 e já dando a minha opinião aqui pra vocês, esse é o PC que eu montaria em 2026, que como eu falei no último vídeo de montagem, esse PC aqui é pensando no longo prazo. Então eu montei aqui com um processador que já tem uma placa de vídeo integrada, que apesar de não oferecer tanta potência de começo, futuramente, né, quando você receber um 13º, um dinheiro das férias ou ir juntando aos poucos, você pode colocar uma placa de vídeo dedicada e vocês vão ver nesse vídeo, porque eu vou fazer tanto um teste sem placa de vídeo com placa de vídeo, que realmente o computador se transforma. Então por esses motivos, se você tá querendo começar o ano de 2026 com o pé direito, esse aqui é o PC que eu montaria, né, pro longo prazo, que de verdade, isso aqui é papo de durar uns 10 anos, tranquilo. E claro que esse é o melhor mês do ano para você finalmente realizar o sonho do PC Gamer, porque vai ter o 11 do 11 do AliExpress e também a Black Friday. E nesse exato momento já tá rolando várias promoções, como por exemplo da placa-mãe desse PC e também do processador, que tá tendo preço histórico, muito por causa do Mercado Livre, e a Amazon tá adiantando algumas promoções do 11 do 11, porque não vai ter como competir com o AliExpress. E ainda no final do mês vai ter a Black, por isso entrem lá no meu grupo de promoções, que o link vai estar na descrição. A primeira vez que você montar um PCzinho com gráfico integrado, assim que você ligar o PC, você vai ficar apertando aqui F2 para você entrar na BIOS. Pode continuar apertando. Aí você vai dar de cara com essa tela. Claro que a minha placa-mãe é uma TUF, então a BIOS vai ser desse jeito, mas dependendo do modelo vai ser diferente. Inclusive, deixa eu trocar aqui a cor do gabinete, que tava me incomodando, esse vermelho com azul. Voltando pro foco, vamos apertar F7 para entrar no modo avançado e vamos aqui até Advance. Depois vamos descer aqui até o NB Configuration e nesse último, que se chama uma Frame Buffer Size, foi mal em inglês, tá aqui no automático. Vamos apertar e colocar aqui 4 GB para nossa VRAM, que o máximo é 8, né? Mas 8 eu só recomendo se você colocou 32 GB de memória RAM no seu PC. E como a gente estava economizando, eu coloquei apenas 16 GB. Então, resumindo isso aqui, é para você ter mais performance no gráfico integrado. Então, como eu coloquei 4 GB, ele já vai ter um desempenho melhor. Mas se eu tivesse 32 GB e colocasse 8, consequentemente, ia ser um pouquinho melhor, não mudar muita coisa. Mas isso aqui afeta diretamente na performance dos jogos, coisa que eu acabei esquecendo de citar no vídeo passado. E para esse vídeo ficar organizado, eu vou separar aqui em tópicos aqui na barra. Se você tiver interesse em ver algum jogo em específico, só mudar ali o tempo para o que você quiser. Lembrando que eu vou começar o teste, né, no cru, sem nenhuma placa de vídeo, e depois eu vou colocar uma 4060 para a gente ver essa diferença com e sem placa de vídeo. E o primeiro jogo que a gente vai testar, é claro que vai ser aqui o Valorant. Lembrando que eu tô sem placa de vídeo, apenas com gráfico integrado do processador. E estamos aqui na casa dos 150 FPS. Lembrando que eu nem fiz configuração, eu só abri o jogo. Eu acho que nem sei se tem como mudar agora. Tá aqui em... tá explicado, calma. Deixa eu colocar aqui em Full HD 180 Hz. Cara, foi muito burro, era pra me ter feito isso antes da partida começar, né? Então, já volto. E agora sim, já fiz as configurações e já dá pra ver as diferenças. Meu Deus. A todo momento da nossa gameplay a gente fica aqui na casa dos 200 FPS, que é muito interessante, lembrando que eu tô sem placa de vídeo. Então isso aqui é só o poder do gráfico integrado, que pra quem não sabe, um gráfico integrado é um processador que meio que simula uma placa de vídeo, e isso é muito bom, né? Principalmente pra quem tá montando um PC custo-benefício. E aqui com o nosso Vavá dá até mesmo pra comprar um monitor de 180 Hz, é só você não ser tão ruim como eu. E agora eu vou colocar aqui a minha 4060 e vamos ver se muda tanto aqui a performance, mas pra mim, mesmo sem placa de vídeo, tá muito bom. E aqui temos o nosso Vavá nas mesmas condições, eu não troquei gráfico, mantive a mesma coisa e também puxei outra partida de mata-mata pra gente ter essa noçãozinha. E o nosso FPS praticamente triplicou, pra não falar quadriplicou, meu Deus, mano.
Nem com placa de vídeo eu fico bom nesse jogo, mas vocês viram que fez uma grande diferença e eu coloquei aqui uma 4060. Não é nenhuma placa de vídeo assim top, é uma placa de vídeo custo-benefício e tá impressionante, tá? E seguindo a lógica de jogos da Riot Games, temos aqui o nosso LoLzinho, que como vocês podem ver, tá rodando muito bem. Lembrando que eu tô jogando sem... olha a killzinha. Que eu tô jogando aqui sem placa de vídeo e a gente tá conseguindo essa margem de mais ou menos 150 FPS, que é impressionante que hoje em dia você consegue montar um PC barato e mesmo assim ter uma performance para jogar jogos competitivos, tanto que a época que eu jogava LoL era em um positivo que tinha um Celeron e eu jogava tipo ali 50 a 70 FPS chorando, e hoje em dia com R$2.000, você não indo comprar na Casas Bahia e seguindo aqui o canal do Lopes, você consegue ter essa performance na maioria dos jogos competitivos e no nosso League of Legends não é diferente. E eu acho que nem vale o teste com placa de vídeo, porque, mano, já assim já tá muito bom, tá super jogável. Então acho que já dá pra pular pro próximo game sem precisar de testar em placa de vídeo. Não acredito que eu vou morrer pro bot. Ah, matei ainda. Enfim, LOLzinho. Tá aprovado. E o nosso próximo game é aqui o Rocket League, outro jogo que meu PC dá positivo de R$2.000 que eu comprei lá na Casas Bahia na época, chorava pra rodar. E eu coloquei aqui todos os gráficos no baixo e no muito baixo, e a gente tá conseguindo aqui jogar na casa dos 120 FPS, que é ótimo pra um jogo como Rocket League, que você precisa de uma fluidez. E eu não sei vocês, mas eu com jogos competitivos sempre priorizo aqui o FPS do que qualidade gráfica, mas nada te impede de colocar aqui no bonito e jogar aqui no 60 por aí, mas né, eu prefiro muito mais jogar aqui na fluidez, mesmo que esteja um pouquinho feio. Driblei outro. Nossa, não. Aqui eu mostrei todo o meu potencial no Rocket League e isso é claro que foi graças ao nosso PCzinho de R$2.000. E como vocês podem ver, tá ali a nossa placa de vídeo e aqui o nosso Rocket League, que já tava rodando muito bem, mas com a placa de vídeo só triplicou aqui o desempenho. E como dá pra perceber, eu também coloquei aqui tudo no Ultra, então além de ter muito mais FPS, o jogo tá bem mais agradável, bem mais bonito. Isso já era esperado, porque já tava rodando muito bem e agora só triplicou mesmo. E aqui temos o primeiro jogo da lista que eu tive que diminuir a resolução original. De fábrica ele vem aqui Full HD e eu coloquei no HD que é 1280 por 720. E agora sim a gente tá tendo 100 FPS estável no jogo, porque com Full HD de resolução tava ali ficando na casa dos 80, 90 FPS, que eu não considero tão bacana, ainda mais se tratando de um FPS. E vocês estão vendo que eu só tô morrendo, né? Nesse jogo eu sou realmente muito ruim. Ai meu Deus, eu vou ficar louco. Esse mapa da Dust é muito pequeno. Aí no mata-mata é um caos que você não tá entendendo, velho. Vamos ver se eu mato alguém pra ficar bonito pro vídeo. E o Zé tá no meio. Vamos ver se eu mato o cara que tava aqui. Quita pro CLT, quita! Esse aqui é o nosso CS2, lembrando, sem placa de vídeo. E esse game, sem dúvidas, foi o que eu mais senti diferença na prática. Olha como o nosso jogo se transformou com a placa de vídeo. O que tava chorando ali para pegar 100 FPS, agora pegou aqui o dobro, com muita facilidade. E lembrando que os gráficos ainda estão aqui no máximo. Então a placa de vídeo realmente fez diferença nesse game. Não que estava injogável, né? Mas assim é bem melhor. Então para ficar bonito pro vídeo, vou só fazer uma kill. Vamos ver se eu consigo. Que eu tenho algum problema com jogos de FPS. Tô aqui com a P nojenta. Essa aqui não precisa nem mirar, ó. E aqui no Fortnite eu consegui fazer um milagre. Eu pedi ali pro chat GPT as melhores configurações para eu fazer aqui no 5600 GT. E o resultado é esse que vocês estão vendo na tela. Sem uma placa de vídeo, batendo aqui os 140 FPS, que é bizarro. Mas claro, né, que eu tô no lobby. Mas vocês vão ver que durante a partida vai se manter essa taxa. Eu acabei de dropar no mapa, então tá carregando ainda. E a gente tá tendo aqui a margem de 100 FPS. Mas durante a partida vocês vão observar que vai estabilizar o nosso FPS e eu acho que eu vou morrer bem no começo. Não morri. Peguei uma arma. Vem. Pronto, deitou. Acho que provavelmente isso aqui era bot, senão eu tinha morrido, mano. E lembrando que esse monitor, ele é 120 Hz. Mesmo sem placa de vídeo, eu já tô aqui pegando 100% do potencial dele. E isso só prova que o gráfico integrado é o melhor custo-benefício. Porque daqui a pouco eu já vou fazer o teste com a placa de vídeo e essa performance que já tá muito boa, só vai melhorar. Mas antes vamos fazer só mais uma killzinha. Tem um cara bem aqui. Poxa, é 2? Ih, ai.
Não consegue, né? Só porque eu falei começou a travar, eu joguei uma partida inteira, não tava dando esse stuttling, então não sei se eu abri alguma coisa aqui nas configurações, mas acreditem, tava liso, não sei porque começou a dar essas crachadinhas nessa partida. Iniciei outra partida aqui sem colocar a placa de vídeo pra mostrar pra vocês que realmente não tem aqueles bugs, eu não sei porque aconteceu aquilo na outra partida, mas vocês vão ver, vou entrar aqui em combate rapidão, o FPS vai ficar estável em toda a gameplay. Vamos tentar rushar aqui alguém, opa. Aí, ó, viu? Nenhum momento deu um lagzinho, matei o cara suave. Ó, outro Simpson, velho. Calma. Ah, o Zé, velho. Como que eu vou matar o Simpson desse jeito? Oh. Ai, meu Deus, era um bot. Pronto, matei. É isso. Vocês já viram que sem placa de vídeo, nosso FPS tá bem estável. E aqui temos o nosso Fortnite agora com placa de vídeo. Eu realmente não sei se eu fiz uma configuração medíocre, mas esse jogo parece que tá a mesma coisa que quando eu tava sem placa de vídeo. Então provavelmente eu fiz alguma coisa de errado na configuração, porque até o momento todos os jogos que a gente testou tava tipo triplicando, quadruplicando o FPS, e só aqui no Fortnite é diferente, então provavelmente alguma coisa eu fiz de errado, não é possível. Mas pelo menos assim, na gameplay em si tá tudo fluido, tudo bonito. Os nossos gráficos eu aumentei um pouco, mas não acho que era pra influenciar tanto assim no FPS. Por que não escala isso aqui? Não tô entendendo. É isso, acho que deu pra ver ali o FPS, ficou ali entre 150 a 200. Eu acho que tem como fazer algo melhor, mas eu provavelmente fiz alguma coisa de errado, então quem souber, comenta aí embaixo. E aqui no Warzone, a situação é um pouquinho mais complicada. Acredito eu que eu fiz a melhor configuração possível. Eu mexi tanto aqui na resolução no mínimo, que é 1280 por 720, que é apenas HD, e também coloquei aqui todos os gráficos no mínimo, e a gente tá tendo esse resultado estável, não chega nem aos 60 FPS, mas acredito que é uma gameplay jogável, tá? Não é algo impressionante, visto que a gente tá falando de Warzone e não tem uma placa de vídeo, mas vocês viram, eu consegui fazer uma killzinha bem de leve e não teve nenhum travamento. Comentem aí se vocês consideram Warzone jogável ou não. Claro, né, que quando eu colocar aqui a placa de vídeo vai virar totalmente diferente. Então, vou fazer isso. E agora estamos aqui no Call of Duty Warzone com a placa de vídeo dedicada. E eu acho que se fosse para escolher um jogo de todos que eu mostrei no vídeo até o momento para falar que é obrigatório a placa de vídeo, seria esse jogo, porque ele é de fato bem difícil de rodar. E no fundo, como vocês podem ver, tá uma gameplay bonita, porque não é eu que tô jogando, e sim meu irmão. Ele joga no PlayStation 5. E o que eu conversei com ele ali no quesito FPS e performance, tá praticamente a mesma coisa do que jogar no próprio Play. Só que, né, você vai ter aqui o conforto de jogar no PC, mas, né, lembrando, tem que ter a placa de vídeo, senão a experiência não é tão boa assim. Momento confronto, estamos aqui em gameplay, o meu irmão vai matar alguém pra ver se o FPS vai dropar ou não, ó. E o meu irmão tá brincando com o cara. Aí, killzinho, e como vocês viram, nosso FPS se manteve ali nos 90 a 100, que eu considero muito bom, lembrando que o COD Warzone é um jogo bem pesado. E agora vamos de teste em jogos campanhas, começando aqui com um jogo indie, Hollow Knight, que mesmo sem placa de vídeo, por se tratar aqui de um jogo mais simples e 2D, vai rodar tranquilamente ali acima dos 200 FPS a toda a gameplay. Então acho que nem vale o teste com placa de vídeo, né? Porque a performance já tá excelente, então a placa de vídeo não vai mudar nada aqui na performance. Então vamos de próximo jogo, agora sim um jogo mais pesado, The Witcher 3. E por incrível que pareça, com a ajuda do ChatGPT, eu consegui deixar o nosso The Witcher 3 com 60 FPS estável, que pra quem não sabe é um jogo que foi lançado ali na época do PlayStation 4. Então sim, é um jogo consideravelmente pesado, e como vocês podem ver, 60 cravado. Mas ó, entrei em combate e tamo aqui ó, 60 FPS cravado, nenhum momento dropou. Aí eu usei um poder. E tá aí, ó, 60 FPS ainda gravado. The Witcher tá aprovado, mas claro, né, vamos colocar aqui os nossos gráficos com a placa de vídeo. E aqui temos o nosso mesmo The Witcher 3, só que com todos os gráficos no Ultra e a resolução em Full HD. E a gente tá tendo essa performance de incríveis 160 FPS. Cara, o jogo se transformou. Ainda mais que eu vi praticamente seguido e eu consigo realmente ver a diferença tanto aqui na água, nos detalhes. E pra quem nunca jogou The Witcher, fica a recomendação, que é o meu jogo favorito, junto com Hollow Knight. Se você lançar a placa de vídeo, você vai ter aqui a experiência definitiva. E outro jogo que o pessoal curte bastante é, claro, o nosso GTA V. E estamos aqui rodando sem placa de vídeo, com os gráficos com tudo no mínimo e a resolução, se eu não me engano, eu deixei no Full HD mesmo, e a gente tá tendo essa performance que tá
excelente. A qualidade em si, vocês viram, tá rodando ali na casa dos 50 a 60 FPS, com tudo no mínimo. E agora, né, vamos fazer aqui o teste de lei com a placa de vídeo. E agora de volta no GTA V, agora com a minha placa de vídeo. Como se trata aqui de um jogo consideravelmente leve, porque ele saiu ali na geração do 360, além de deixar tudo no Ultra, eu também coloquei aqui o Ray Tracing, que é uma tecnologia da placa da Nvidia, que deixa tudo mais bonito e com mais reflexos, mais detalhes, e isso consequentemente vai puxar mais do nosso game. E mesmo assim, a gente tá conseguindo 160 FPS em mapa aberto, então realmente muito impressionante o que essa configuração que eu montei a longo prazo pode fazer. E esse seria o computador que eu montaria se eu tivesse apenas R$2.000 para começar o ano de 2026. Então é isso, GTAzinho tá aprovado, vamos agora testar o Cyberpunk. E agora vamos aqui com um teste mais ousado e pesado, que é o nosso Cyberpunk 2077. Começando aqui o nosso teste sem nenhuma placa de vídeo, apenas com gráfico integrado e um sonho. E claro que eu coloquei todos os gráficos no mínimo e até mesmo no desligado, e a nossa resolução no HD, tirei do Full HD porque não ia tancar, que é realmente um jogo muito pesado, e a gente conseguiu essa performance de 50 FPS. Claro que a gente tá aqui em um lugar fechado, então isso vai influenciar aqui na performance, mas mesmo assim eu considero um jogo jogável, mas vocês vão ver que só de colocar uma placa de vídeo aqui vai passar dos 100 FPS tranquilo, e também, né, com os gráficos no alto. E aqui temos o nosso Cyberpunk rodando com tudo no máximo, e fora eu ter colocado aqui tudo no Ultra, eu também ativei o Ray Tracing, e mesmo assim a gente tá conseguindo mais de 60 FPS na trocação de tiro. Meu irmão tá aqui jogando enquanto eu falo pra vocês, ó. E mano, é realmente surpreendente o que esse combo de processador com uma placa de vídeo futura que você pode comprar pode fazer, que se tá rodando o Cyberpunk, você vai conseguir jogar toda a biblioteca da Steam sem muita dificuldade. E ó, meu irmão vai atirar agora, e o nosso FPS se mantém ali na casa dos 90, em alguns momentos abate até 100, mas fica bem estável, lembrando que ainda tá com o Ray Tracing ativado. Se você quiser tirar essa tecnologia dos reflexos e tudo mais e deixar só no Ultra, 150 a 180 FPS, como eu mostrei no vídeo passado, onde eu montei essa máquina aqui. E para quem acompanha o canal deve estar um pouco confuso agora, porque eu já montei 3 PCs nessa faixa de R$2.000 e bate aquela dúvida: se eu tenho R$2.000, qual PC eu monto dentre essas 3 opções que o Lopes já mostrou no canal? A resposta é bem simples. Se você quer o melhor desempenho, o melhor gráfico e o melhor FPS de começo, eu recomendo as outras 2 montagens que eu fiz no canal, porque eles já têm uma placa de vídeo dedicada. Mas se você é uma pessoa que não é ansiosa e pensa no longo prazo, eu montaria esse PC pelo simples motivo de toda a montagem eu ter escolhido peças de mais qualidade para futuramente você comprar a peça mais caro, que é uma placa de vídeo. No vídeo eu usei a minha própria placa, né, que é uma 4060, é uma placa de vídeo intermediária que eu comprei pelo valor de 1.800, mas você pode colocar qualquer uma das placas de vídeos que tá aparecendo aí na tela, que vai servir muito bem com esse processador. E também vale a pena ficar de olho no grupo nas placas mães, que você não precisa necessariamente comprar a TUF que eu usei no vídeo. Qualquer uma dessas opções também é muito boa para essa configuração. E claro, entrem no grupo, rapaziada, porque tá chegando o 11/11 e a Black Friday, e novembro é o melhor mês do ano para você montar o PC e economizar. E claro, pelo vídeo não tem como eu ajudar vocês a pagar barato, por isso lá no meu Telegram, assim que sai o cupom, eu já deixo tudo organizado com preço, cupom para você utilizar no produto, e você só compra e sai feliz, e até mesmo podendo pagar mais barato, né, no PC aqui, ó, que eu paguei R$2.000, e na Black, na minha opinião pessoal, dá para montar esse PC ali na faixa dos 1.700, 1.800, se você saber usar os cupons, fechou? Tô indo nessa, fiquem bem, entrem no grupo e é nóis!